Olá, no último vídeo nós falamos sobre os argumentos que os católicos romanos utilizam para falar que Maria era uma prefiguração da Arca da Aliança, ou seja, a Arca da Aliança ela era um tipo de Maria no Novo Testamento. Nós desconstruímos toda essa narrativa falaciosa, uma exegese de circo de Soler. Na verdade, é isso que os católicos fazem. Eles fazem um malabarismo para tentar provar as suas doutrinas dentro da Bíblia. Como eles não conseguem extrair de textos claros das Escrituras suas doutrinas, o que eles fazem? Eles utilizam o método alegórico. Agora, o método alegórico, qualquer um pode provar qualquer coisa. O método alegórico depende muito da imaginação, da criatividade do autor. Então eu posso provar qualquer besteira, simplesmente usando tipologias. As seitas fazem muito disso. E a Igreja Católica não é diferente. Então, como elas não conseguem provar que Maria foi assunta ao céu, que Maria é imaculada, com textos claros das Escrituras, eles começam a torcer os textos, fazendo um malabarismo, fazendo um Frankenstein teológico e tentando juntar isso e mostrar que aquilo lá é a figura de Maria lá no Antigo Testamento. São coisas absurdas, eles vão até no livro lá mais sensual do Antigo Testamento, que é o livro de Salomão, Cantares de Salomão, eles tentam encontrar Maria em Cantares de Salomão, para você ver aonde que os caras chegam. É o absurdo. Mas enfim, o vídeo de hoje é uma outra conversa. No vídeo de hoje eu quero falar com você o seguinte: quem tipifica a Arca da Aliança? Maria ou Jesus? Para quem a arca apontava? Para Maria ou para Jesus? Então nós vamos ver em textos do Novo Testamento como que o Novo Testamento ele fala sobre essas tipificações e para onde essas tipificações apontavam. Vamos lá. Como da outra vez, eu deixei aqui também para você um slide para nós nos guiarmos neste pequeno estudo bíblico aqui. As sombras, antes de nós falarmos sobre isso, nós vamos entender o que eram sombras. O apóstolo Paulo e o escritor de Hebreus usa muito a palavra sombra. A palavra sombra ela tem o sentido de tipificação, de tipologia, de representação. Então, quando eles usam a palavra sombra, está falando que uma coisa no Antigo Testamento está apontando para outra no Novo Testamento. Ora, Hebreus capítulo 10, versículo 1 vai dizer o seguinte, olha: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, então ele está falando que a lei aqui não é só os mandamentos, mas tudo que dizia respeito ao ministério mosaico, a lei como um todo, as suas festas, os seus ministérios, os seus utensílios, tudo isso eram sombras que apontavam para algo maior no Novo Testamento. Hebreus capítulo 8, versículo 5 vai dizer: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, algumas coisas do Antigo Testamento apontavam para o Novo Testamento e foi dado como um protótipo, Deus mostrou como se fosse ali uma planta para Moisés e falou para Moisés: olha, faz conforme eu estou te mostrando. E essas coisas apontavam para o Novo Testamento. O que apontava para o Novo Testamento? Por exemplo, os sacerdotes apontavam para o Novo Testamento, os sacrifícios do Antigo Testamento, os cordeirinhos, apontavam para o Novo Testamento, a cortina do véu apontava para o Novo Testamento. Agora, apontava para quem? Para Maria ou para Jesus? Claro que era para Jesus. O sacerdote, no caso Melquisedeque, apontava para Cristo. Os sacrifícios, os cordeirinhos, apontavam para Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a cortina do véu é um tipo, uma sombra do próprio corpo de Cristo. Então, todos os tipos do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Era uma tipologia cristã, uma tipologia de Cristo, unicamente de Cristo. Lembra o que Jesus falou em João 5,39? Ele diz que as Escrituras testificam de mim. Então, as Escrituras mostram, apontam, tipificam o Filho de Deus. Não é Maria, é o Filho de Deus.
O arranjo do tabernáculo, ele apontava para quem? Para Maria ou para Jesus? Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 1. Diz assim, olha. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro por dentro e por fora, a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Também farás um propiciatório de ouro puro, e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora, olha que interessante. A arca era feita de 2 materiais, ouro e madeira. Os 2 materiais tipificam as 2 naturezas de Cristo. A natureza humana, mais frágil, como a madeira, e a natureza nobre, a natureza divina, que é a natureza que Cristo tinha, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Era em uma só pessoa. As 2 naturezas combinavam perfeitamente. Agora, tem mais. Não é só a questão do material da arca, que tipificava a natureza de Cristo. A arca também tinha um propiciatório. E Deus falava em cima desse propiciatório. O que era o propiciatório? Era onde o sangue era derramado. E a ira de Deus era aplacada. E ali os pecados do povo de Israel, como um todo, eram perdoados. Olha o que João vai falar sobre isso na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2, 4 e 10. Depois Romanos, capítulo 3, versículo 25, você pode conferir, tá? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, o propiciatório é um tipo de Cristo. Cristo é o nosso propiciatório. É ali que Deus fez o seu sacrifício, é ali que Deus aceita o sangue dele. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o próprio propiciatório. Aqui não fala de Maria. A arca tinha um propiciatório. E Maria não é esse propiciatório. É somente Cristo que é o propiciatório. A arca era feita de 2 materiais, madeira e ouro, tipificando a divindade e a humanidade de Cristo. Maria era apenas humana, ela não era divina. Ela não pode tipificar a arca de modo algum. E as festas de Israel? Tipificavam quem? Maria ou Jesus Cristo? É claro que é Jesus. As festas tipificavam Cristo perfeitamente. Por exemplo, Paulo vai falar que Cristo é a nossa Páscoa. Então, as festas da Páscoa, a festa da Páscoa, era um tipo de Cristo. As primícias, Paulo vai falar que é um tipo de Cristo também. O tabernáculo é um tipo de Cristo. Quando fala que, João lá em João capítulo 1, versículo 14, que ele habitou entre nós, a palavra no grego ali é tabernaculou entre nós, colocou o seu tabernáculo entre nós. Então o próprio Filho de Deus, que é o próprio Deus, vem e coloca o seu tabernáculo através do seu corpo entre nós, seres humanos. E o Pentecostes também apontava para Jesus. Então, tudo no Antigo Testamento, todo o ministério mosaico apontava para o Filho de Deus. Não era Maria, era o Filho de Deus. Vamos ver mais coisas aqui? Vamos lá. A arca era chamada de Arca da Aliança ou a Arca do Concerto. Está lá em Números, capítulo 10, versículo 33. Porque ela representava o concerto ou a aliança que Deus havia feito com Israel. Agora eu pergunto, se essa arca era chamada Arca do Concerto, a Arca da Aliança, porque Deus fez uma aliança com o povo de Israel, quem essa arca deve tipificar? Cristo ou Maria? Quem que fez concerto aqui? É Cristo ou Maria? Claro que é Cristo. Cristo é a nossa aliança para com Deus. Cristo é o nosso concerto para com Deus. Não é Maria. Maria não é a nossa aliança. Maria não é o nosso concerto. É unicamente o Filho de Deus, Jesus Cristo, que pode ser chamado de a Arca do Concerto ou a Arca da Aliança. Agora, tem mais algumas coisas. Quando Deus vinha sobre a arca para falar com o sumo sacerdote ou com o povo de Israel, o nome de Deus era invocado ali. Quer ver? Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2. Diz assim, olha. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos.
que se assenta entre os querubins. Agora, o nome era invocado sobre a arca. O nome de Deus era invocado sobre a arca. Agora, o nome Maria. O que significa o nome Maria? Nem os estudiosos católicos sabem ao certo o que significa o nome Maria. Maria não tem um significado conhecido. Ele é incerto. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Mas e o nome Jesus? O nome Jesus é Javé é salvação. Ou seja, o nome do Filho de Deus está atrelado ao nome do Deus do concerto com Israel. Jesus é a nossa aliança. É o nome de Jesus que é invocado para a nossa salvação. É o nome de Jesus que é invocado para aplacar a ira de Deus, porque ele é o perdão dos nossos pecados. Não é Maria. Então, você percebeu que tudo aponta para Jesus? Não aponta para Maria. Então, essa comparação que os católicos fazem, essa narrativa boba aí, entre, Davi teve 3 meses com a arca e Maria teve 3 meses, isso aí é conversa para boi dormir, meu amigo. Tá? Isso aí não prova nada. Nós temos que ver os textos claros do Novo Testamento e o que eles falam sobre a questão da arca. Agora, vamos ao testemunho dos pais da igreja. O que os pais da igreja falavam? Será que eles dão razão para nós, protestantes, ou para os católicos romanos atuais? Vamos ver alguns testemunhos aqui dos pais da igreja a respeito de quem era a arca. Bom, vamos começar lá com Irineu de Leão. Tá? Irineu de Leão, ele tem um texto em Fragmentos 48, que não é muito conhecido. Ele diz assim, assim é que a arca apontava para o tipo do corpo de Cristo, que é puro e imaculado. Pois assim como esta arca foi dourada com ouro puro dentro e fora, assim também o corpo de Cristo é puro e resplandecente, sendo adornado dentro pelo Verbo e sem proteção do Espírito, para que, em ambos os materiais, o esplendor das naturezas possa ser exibido junto. Olha aí, Irineu de Leão, no século II, fala que a arca tipifica o corpo de Cristo. Ele vai ser seguido depois por vários outros pais da igreja. Hipólito vai dizer o seguinte, naquele tempo o Salvador apareceu e mostrou seu próprio corpo ao mundo, nascido da Virgem, que era a arca coberta de ouro puro. Não é Maria que é a arca não, viu? Você vai ver daqui a pouco. Com a palavra dentro e fora do Espírito Santo. Desta forma, a verdade é demonstrada e a arca se manifestou. O Salvador apareceu ao mundo, trazendo a arca imperecível, seu próprio corpo. A arca, então, para Hipólito, lá no século III, continua sendo Cristo, e não Maria. Vamos ver mais alguns testemunhos. No século III, ainda Vitorino, um autor muito conhecido, no seu comentário sobre o Apocalipse do Bem-aventurado João, onde ele comenta o 11 e 19, capítulo 11, versículo 19, ele vai dizer o seguinte, o templo aberto é uma manifestação de nosso Senhor, pois o templo de Deus é o Filho, e a arca do testemunho do Senhor foi vista em seu templo, ou seja, aquele que está dentro de Jesus, a pregação do Evangelho e o perdão dos pecados, e todos os dons, tudo que veio com ele, ele diz, apareceram nele. Então a arca está relacionada a Cristo, e não a Maria. E no século IV, Gregório Nazianzeno, ele vai dizer o seguinte, em uma das suas orações, oração 38 sobre a teofania, ele vai falar, agora então, rogo que você aceite sua concepção e salte diante dele. Se não como João, desde o ventre, João Batista, viu? Aí ele vai citar Lucas 1,41, mas como Davi, por causa do descanso da arca. Olha que interessante aqui. Então, para esse pai da igreja, ele pega aquele texto que os católicos romanos atuais aplicam a Maria, ele aplica a Jesus. Ele fala para saltar diante dele. Diante de quem? Diante de Cristo. Se não for como João, pelo menos como Davi, diante da arca. Então a arca é um tipo de Cristo no qual nós saltamos de alegria. Não é Maria, católicos romanos, tá? É Cristo. Mais um testemunho. Agora, Agostinho de Hipona. Agostinho, ele é um pouco complexo, tá? Ele tem suas retratações. Ele fez um malabarismo, porque ele usava muito o método alegórico também. E ele se perdia muitas vezes nos seus comentários. Ele falava uma coisa aqui e desmentia ali. Mas nesta passagem aí, pelo menos, Agostinho vai dar o braço a torcer e falar que a arca é um tipo de Cristo e não de Maria. Olha o que ele vai dizer. Levanta-te, Senhor, toma o teu lugar de descanso. Ele disse ao Senhor adormecido, levanta-te. A gente sabe que ele dormiu e que ressuscitou.
Tu e a arca da tua santificação, isto é, a arca da tua santificação que santificaste, e podes levantar, também se levanta. Ele é a nossa cabeça, sua arca é a sua igreja. O corpo de Cristo que nasceu de Maria tem sido entendido por alguns como a arca da santificação, de modo que as palavras significam: levanta-te com o teu corpo, para que os que não creem possam tocá-lo. Então, ao mesmo tempo que ele fala que a arca é a igreja, ele fala que a arca é o corpo de Cristo, dando vazão aí a toda essa tradição desde Irineu de Leão, como nós vimos agora há pouco. Então, para Irineu, para Gregório, para Vitorino, para Agostinho, eu poderia citar mais pais da igreja aqui, a arca tipifica Cristo e não Maria. Em nenhum lugar Agostinho fala que a arca é um tipo de Maria. Portanto, nós provamos agora que a arca é um tipo de Cristo através da Bíblia Sagrada, especialmente do Novo Testamento, e corroborando com nós aí os ditos dos pais da igreja. Então, os católicos romanos estão em maus lençóis quando eles tentam provar pela igreja ou pela Bíblia que a arca é Maria. A arca não é Maria, nunca foi Maria. A arca, como todos os objetos do Antigo Testamento, ministérios, pessoas e eventos, tipificavam para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Não erre mais. Não seja mais enganado pelos católicos. Jesus é a arca da nossa aliança, porque ele é aquele que foi feito aliança por nós. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e de costume aí, reparta o nosso vídeo, conhecimento que você recebeu com a sua comunidade, com a sua igreja, com os seus grupos de redes sociais, tá bom? Não deixe também de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!